Olá, graça e paz, queridos. Como vocês estão? Gostaria de fazer uma reflexão aqui da palavra de Deus. Eu quero ler no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15. 16, versículo 15. Livro de João Marco, para a nossa edificação. Diz assim, ó. Minha Bíblia aqui é Jesus falando. Minha Bíblia onde Jesus está falando é escrito em vermelho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Jesus falando, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero frisar aqui, né, já nesse instante, no versículo 16, Deus não faz exceção de pessoa, Ele ama a todos. Mas o céu é de quem crê. Deus não faz exceção de pessoa, Ele ama a todos. Eu vejo pessoas aí falando assim, Deus ama a todos, sim, mas Ele faz exceção de atitude. Aqui, ó, Ele está falando que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então quem crê, Ele está fazendo exceção entre aquele que crê ou não. Ele está falando que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado, tá? Então quando alguém falar para você assim, mas Deus ama a todos, Ele é bonzinho, sim, Ele ama a todos. Mas o céu é para aquele que é agradável. Uma coisa é Deus amar todos, mas tem aqueles que é agradável a Ele e aqueles que não é agradável. O que é aqueles que é agradável? É aqueles que faz a vontade dEle, que busca obedecer Ele a cada dia, que busca temer a Ele. Esses são os que andam em sintonia com Ele e é agradável a Ele. Então, desses é o céu, é a Bíblia que está falando aqui. Tem pessoas falando por aí que não pode falar isso na igreja, que entristece as pessoas. É melhor entristecer as pessoas do que entristecer a Deus. Tá entendendo? Então queria frisar aqui, ó. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão o demônio e falarão nova língua. Ó, os sinais que seguirão aqueles que creem em Jesus. Eu vou mostrar que os mesmos sinais que seguia Jesus, que seguia os apóstolos, que seguia Jesus e seguiu os apóstolos porque creu nele, não cria no pão e nem no peixe, né? Porque quando todos se afastaram, Pedro falou, para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Então aqueles que crêem na palavra dele, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão nova língua, e pegarão em serpente, se beberem. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu lembro da ilha de Malta, lá em Atos, quando Paulo estava com uns varões e ele estava pegando graveto para acender uma fogueira. Isso daqui se cumpriu na vida do Paulo. Pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Então Paulo foi pegar alguns gravetos para pôr na fogueira, para eles se esquentar. E uma vibra fugindo do calor, acho que estava ali nos gravetos que ele foi pegar, picou a mão dele. Quando aquela vibra picou, aquela cobra, aquela serpente picou a mão de Paulo, os varão falou assim, ó, esse homem deve ser um delator contra a justiça de Deus, e a justiça de Deus não o deixa fugir, né? Ele está sendo executado agora através de uma picada de cobra pela justiça de Deus, pelos delitos que ele cometeu. Mas a Bíblia fala lá que Paulo, ele balançou a sua mão e a cobra caiu, nada fez nele. E pensaram, falaram, esse homem é um Deus. Mas cumprindo aqui, ó, aqueles que crerem. Você está entendendo? E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. Lucas capítulo 15, versículo 16 a 17. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão o demônio, falarão nova língua e pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Querido, sabe o que eu quero falar aqui? Nós defendemos o Evangelho de Jesus Cristo, o justo, né? Nós defendemos esta palavra ou defendemos a cultura da nossa denominação? Eu quero falar de novo. Nós defendemos o Evangelho ou defendemos a cultura do nosso ministério? Tudo que foi feito na Bíblia, que se cumpriu na Bíblia, foi o que foi profetizado pelos profetas. Quando Jesus aparece para ser batizado por João, João disse, eu careço a ti e vem tu a mim. Jesus disse, deixai para que se cumpra. O próprio Jesus, que era o poder, mas ali ele estava debaixo da autoridade de João. Então ele estava sujeitando a autoridade, ele estava sujeito, embora fosse o Emanuel, o Deus conosco, embora fosse o soberano, porém ele estava sujeito à autoridade de João. Por quê? Porque, biblicamente falando, João foi aquele que profetizou Isaías. O próprio João, quando ele apareceu, ele falou, eu sou aquele de qual falou Isaías. Quer dizer, João, ele disse, eu estou aqui porque eu fui profetizado, não estou fazendo a minha vontade. E depois também Jesus, ele poderia falar assim, João, deixa eu te batizar, vai, eu sou Jesus.
No entanto, com a palavra, João apareceu pregando: é chegai a vós o reino de Deus. E depois Jesus veio e também imitou. Essa foi a primeira palavra do seu ministério: é chegai a vós, arrependei-vos, a chegada a vós o reino do céu. Porque a verdade, ela pode ser repetida quantas vezes for. Será mais fácil para as pessoas assimilar. Paulo disse assim: eu não canso de dizer a mesma coisa. Porque a verdade, querido, se eu ver você falando a verdade, eu vou repetir o que você falou na minha live. Não é sobre falar diferente, mas é sobre falar o que está escrito. Então Jesus disse: deixai por agora, para que se cumpra o que foi profetizado, que João prepararia o caminho. Então ele estava sujeito à autoridade de João. João teria que o batizar. Você está entendendo? E a Bíblia fala que José e Maria fugiu para o Egito avisado em sonho que Herodes queria matar o menino. E era para Maria e José falar assim: não vamos fugir. Eu tô com o Filho de Deus no colo. Quem tentar se opor contra o menino será fulminado. Mas avisou para eles fugir. Eles fugiram. Eles protegeram o menino. Às vezes nós temos que proteger o evangelho. Qual que é a maior forma de proteger o evangelho? Falando a verdade. Não tentando manipular a verdade por causa de um querer nosso. Ah, eu quero fazer assim, ó. Eu quero fazer assim. Você está entendendo? Eu quero fazer. E fazer de um jeito que eu quero. Por causa de um propósito do meu coração. Então eles fugiram e depois avisado em sonho que era para voltar, porque o perseguidor, quem tentou tirar a vida do menino, já estava morto. Eles voltaram. Então tem hora que a gente tem que proteger o evangelho. Tem hora que a gente quer debater. A gente é afrontado e a gente usa a Bíblia para devolver a afronta para aquela pessoa que não tem conhecimento. Aí depois a pessoa sai esparramando, falando: olha, fulano lá diz que é pastor, diz que é crente. Você viu o que ele falou pro outro lá? Quer dizer, não protegeu o evangelho. Tem hora que tem que proteger o evangelho, tem que imitar Cristo. Quando ele foi confrontado, o que ele fez? Ele abaixou a cabeça. Ele nunca se defendeu de uma afronta. Pilato disse: não responde a mim, não sabe se tem poder para te soltar e crucificar? Ele disse: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Então vai chegar uma hora que vão fazer alguma casa de caboclo para você. Você tem que orar em espírito. Sofrer a afronta, porque foi assim que Jesus fez. Ele sofreu a afronta. Agora, nós estamos defendendo o evangelho ou a cultura da nossa denominação? Por exemplo, se eu sou pastor e eu declaro que os obreiros vão ficar de camisa azul clara e de gravata, claro que isso não vai implicar a doutrina de Deus.
Mas porém, se eu puno algum desses obreiros, então aí eu já tô pecando. Você tá entendendo? Porque o evangelho não é sobre isso. Agora, teve uma vez que uma pessoa me disse, ele não me disse claramente, mas ele falou assim no ar, né? Porque eu fazendo live e no fim orando por cura divina e por libertação, no entanto, fazendo essa live, a vizinha orando para Deus fertilizar o útero de mulheres a qual era estéril, não podia ter filho, mas queriam ser mãe. Eu orando, e a vizinha que não podia ter filho, ela concebeu. Você vê? É por isso que teve uma vez que eu pensei em parar de fazer live no Facebook, falar do amor de Deus. E Deus me mostrou em uma visão que quem estava por perto olhava para minhas ministrações, minhas lives, cantava aquela musiquinha da Kelly que tô nem aí. Mas tocava quem estava longe. Tocava quem estava longe. Então, às vezes, você está ministrando no Face, você está seguindo uma ordem do Pai, Filho e Espírito Santo, mas na live ninguém tá vendo, ninguém visualizou. Mas às vezes a sua ministração ali alguém ouviu. E se a palavra não volta vazia, se a palavra foi para aquela pessoa, algo extraordinário vai acontecer. E aquela mulher se engravidou do lado da minha casa. E quando Deus dá é batuta. Você olha pro menino, que eles tiveram a coisa mais linda, mais linda. Então, se você for atrás de conversa dos outros, você não faz a obra de Deus. Porque falando do amor de Jesus aqui no Facebook, muitos me atacavam dizendo que como se eu estava falando aqui porque eu queria se aparecer. Mas, ai se eu paro. Às vezes as pessoas só querem que você para elas começarem a fazer. Depois, alguma dessas pessoas que me criticaram começaram a fazer live. Você está entendendo, querido? Então, o que eu quero dizer? Que essa pessoa começou a criticar, falando assim que quem era um irmão para orar, para Deus curar, para Deus libertar. Aqui, ó. Aqui, ó. O que Jesus está dizendo? Ele está ordenando uma ordenança. E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônio, falarão nova língua e pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu pensei assim comigo, vendo não só esse versículo, mas muitos que tem comprovando, porque os discípulos fizeram isso, até o avental de Paulo curava, até a sombra de Pedro curava. Eu pensei assim, são pessoas que se apegam na sua denominação, na cultura da denominação dele. Porque tem as denominações que o forte delas é mais a palavra, louvor,
tem aquela que é mais louvor. E por ter algumas pessoas, nem todas, que são dessa denominação que é mais louvor e mais palavra, não crê em revelações, duvida. Quando há ministério que tem o dom da revelação, cura divina, libertação, não creem. Duvidam. Aí depois fala assim, se houvesse, Deus ia me usar também. Não usa porque vocês duvidam, porque vocês é incrédulo. É claro, a Bíblia fala, se eu não me engano, em João, capítulo 10, se eu não me engano, em versículo 40 ou 41, que muitos iam ter com Jesus e diziam, na verdade, João não fez sinal nenhum. Mas o que ele falava era verdade. Tudo que ele falou desse era verdade. João não fez sinal nenhum de cura. A palavra que ele pregava era encharcada de Jesus. O conteúdo da mensagem dele era Jesus. Porém, Jesus, ele pregava o evangelho e fazia os milagres. Então eu acreditei assim, que tem pessoas que ele não defende o evangelho. Tem pessoa que defende os costumes, o dogma e a cultura do ministério dele. Ele tá lá no ministério, às vezes ele já até descobriu que tem coisa que não é. Mas como ele defende, como defende um eleitor, ele defende o seu partido. Às vezes está lá um prefeito, às vezes está lá um governador que está sendo honesto com a população. E nem a Sueli Rossi mesmo, de Bauru. É uma pastora, é uma cantora que prega, que louva, e está fazendo proeza dirigido pelo Espírito Santo à cidade de Bauru. Você está entendendo? Mas só que tem pessoa, eleitor, que ele não quer aquele prefeito, não quer aquele governador, não quer aquele presidente, porque ele quer que entra um, nem que for corrupto, mas que seja do partido dele. Assim é as igrejas. Às vezes anda um paralítico, ele fala assim, onde andou esse paralítico? Foi na nossa igreja? Falou, não, foi lá na outra igreja. Fala, pensei que era a nossa igreja, aí não vale. Quer dizer, ele é um defensor da denominação dele, não do evangelho. Então, às vezes, o Espírito Santo já abriu a mente dele, o conhecimento dele para ele entender a Escritura. E tem coisa que ele defende dentro da denominação dele que não tem nada a ver com a doutrina de Deus. E ele continua defendendo, porque ele acha, porque o negócio dele não é defender o Evangelho, é defender o costume, é defender a cultura da denominação que ele congrega. Aí ele vê a gente pregando sobre algumas coisas, eles ficam tristes. Eu só quero dizer uma coisa, meu amigo, eu sou o teu amigo, mas no evangelho nós temos que falar do evangelho. Eu não vou deixar de falar o que Deus abriu para mim, que ele abriu o meu entendimento. Eu não vou deixar de falar para não entristecer pessoas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão o demônio e falarão em nova língua. Pegarão uma serpente, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vamos, para terminar aqui, vamos para o livro de Mateus. Mateus, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10, não, capítulo 9, querido, e versículo 35.
Jesus manda nós fazer o que ele fazia. Se a gente crê nele, a gente vai fazer o mesmo que ele fazia. Mateus capítulo 9 e versículo de número 35. E percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino. Aí vinha o cumprimento depois da palavra, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então, se eu tenho o dom do louvor, Deus me chamou para ser um tecladista. Igual o menininho lá, o Rafael, tá tecladista. 5 anos. A família dele inteira tem o dom de tocar. Um é baterista, o outro irmãozinho dele, a mãe dele é baixista, o pai dele é violonista e ele é tecladista, o menininho. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei que ele estava dublando. Mas depois eu fui e busquei o canal dele, Rafael Tecladista. Ele tem o dom, querido, com 5 anos. Ele fica olhando para quem está filmando ainda, sem olhar no teclado e tocando, fazendo as notas. Tá entendendo, querido? Então tem aqueles que Deus chamou para ser um instrumentista, essas coisas, e faz aquilo. E não ora por cura, não ora por libertação. Amém. Mas o dom é o mesmo, que opera é o mesmo, é o Espírito Santo. Mas tem aquelas pessoas que por ela não orar por libertação ou cura divina, elas acreditam que o dom não existe. Que quando alguém está passando uma revelação, é da carne. Da carne. Então olha aqui, ó. Percorria Jesus toda a cidade da Galileia e aldeia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho. Primeiro vinha o evangelho do reino. Jesus nunca fez uma cruzada só de milagre para chamar a atenção dos outros. Não. Uma coisa que eu não aceito é você querer, que nem falaram uma vez para mim, ó, né, vamos chegar lá, você vai pregar na minha campanha, e nós estamos fazendo assim lá. Nós lê o Salmo 23 e ferra na revelação, que o povo gosta. Falei, tá bom, a hora que chegou lá, eu preguei a palavra. Porque se o povo não gostar, mas Jesus gosta. Tá entendendo, queridos? Então, Deus revela, sim. Mas eu não vou pegar e falar assim, ó, eu vou ler o Salmo 91 e vou orar 1 hora por revelação. Você está entendendo? Então quer dizer que você está autorizando Deus? Não, Jesus nunca fez uma cruzada. Aqui fala que ele ensinava na sinagoga, ele pregava o evangelho do reino, e para cumprimento ele curava todas as enfermidades. E a multiplicação dos pães? Eles iam para o deserto a fim de descansar, e chegava lá, o povo estava lá. Aí ele ministrava, curava as pessoas, limpava os leprosos e depois alimentava. Nas ministrações de Jesus teve alimento, teve o pão e peixe, mas como cumprimento. Porque ele ficou com dó da multidão, que muitos que iam e vinham não tinham tempo para comer, porque queria a palavra. Então ele as alimentava. Então aqui está dizendo que ele ensinava, pregava, depois ele curava as pessoas. Todas as moléstias. Aqui de novo, aqui ó, no 10:7, está dizendo de novo, indo pregar e dizendo, é chegado o reino do céu. Aí ó, queridos, às vezes eu defendo a cultura do meu ministério com unha e dente, mesmo que algumas coisas está contra a verdade das escrituras, né? Mas eu não quero mudar, eu não quero confrontar ninguém, eu sou do bem, porque tudo que a gente vai mexer traz transtorno. Mas olha o que diz aqui, ó, 10:7, Mateus 10:7,
indo pregar e dizendo: é chegado o reino do céu. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Olha que autoridade que ele deu para nós. Expulsai os demônios. De graça recebesse, de graça dai. Não possua nem ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário. Então tá aqui, ó. Indo pregar e dizendo: é chegar o rei do céu e curar os enfermos, limpar os leprosos. Para quem que é? Tem gente que fala: foi só para os apóstolos, agora acabou. Realmente, para muitos acabou mesmo. Agora é o evangelho Nutella. O evangelho de vem como está e fica como está. Então tá aí a palavra. Nós viu algum conceito de que Jesus faz exceção de atitude. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então Deus não vai condenar ninguém. Só de eu não crer, eu vou ser condenado. Agora, se eu crer, eu vou ser salvo. Agora, isso significa para nós o quê? Que se eu não falar a verdade, eu vou ajudar as pessoas a não crer. Porque se eu não falar a verdade a fim de agradar as pessoas, a fim de agradar o ego delas, porém elas não chegarão à salvação. E eu vou ser culpado disso. Eu vou ser culpado nisso. Porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele está falando de quem ouvir a verdade e não crê nessa verdade. Por exemplo, eu estou pregando aqui, estou ensinando as pessoas suprir as suas, como é que fala mesmo? Estou ajudando as pessoas a alimentar as suas ambições. Falando que elas podem ganhar, falando de prosperidade. Eu estou pregando a verdade? Não estou. Então naquele dia eu vou ser culpado. Porque elas creram no que eu falei. Mas eu não estava falando a coisa certa, estava falando a coisa errada. Então naqueles dias elas vão ser condenadas. Porque Deus dá pão para quem tem fome. Mas para quem quer semente, ele dá semente para você plantar e fazer uma sementeira. Para você ser uma benção, não correr atrás de benção. Aí as pessoas não creram de forma certa. Não foi que ouviram a gente pregando a verdade, mas elas não houve interesse nelas de acreditar na verdade. Aí elas vão ser condenadas. Mas se elas não creram, elas creram, mas eu não estava falando a verdade, e elas não chegar ao conhecimento nem da salvação, vai ser porque eu não preguei a verdade. E se eu não preguei a verdade, o que eu estou falando, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Eu estou falando que Jesus está falando uma coisa que na verdade ele não falou, não está na Bíblia. Ele não falou, não está na Bíblia. A Bíblia fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Não está falando que ir de ajudar as pessoas a alimentar as suas ambições. Quero fazer o apelo aqui. Você aceita Jesus aí, você que não aceitou Jesus ainda, e vai numa igreja mais perto da sua casa, levanta as mãos e diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida para que eu possa ter parte na vida eterna. Toma a rédea da minha vida e da minha família. Agora ora assim comigo: Senhor Jesus, fortalece, enquanto a partir de agora eu vou me empenhar a seguir a Ti, a ser honesto, a ser confiável. Amém.
Deus abençoe. Até a próxima live, queridos. Fui.